Aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição vamos falar sobre conscientização no combate à exploração infantil. Um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa e a cultura da banca de livros e o processo de criação de uma editora de obras literárias. Eu sou Marité Cougo e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. Como funciona o suporte às famílias e crianças vítimas de violência sexual? O programa Mulheres em Debate aborda o tema e discute políticas públicas e de conscientização para combater a exploração e o abuso sexual e comercial de crianças e adolescentes. A gente está falando do projeto Mãe Águia, né, que é um projeto importante, e tem o projeto Nova. Você também está à frente, está liderando esse projeto. Sim, eu coordeno o projeto Nova há 11 anos, né, vamos para 11 anos agora em agosto. E o projeto Nova oferece um tratamento psicossocial para vítimas de abuso, né? Compacto dessa inquietude, há uma necessidade, eu comecei atendendo mulheres especificamente, mulheres que desejavam sair da vulnerabilidade social, mas que tinham em comum a exploração sexual e o abuso sexual na infância, que as deixavam numa situação de vulnerabilidade muito grande, né? E aí, estudando mais a fundo a questão do abuso sexual, foi quando a gente começou a atender não somente mulheres, mas também adolescentes e crianças. E também, em 2017, a atuação da prevenção ao abuso. Bom, e a gente está falando de uma data que faz alusão a combater dois problemas, né? O abuso e a exploração. E às vezes as pessoas que estão nos assistindo não sabem diferenciar o que é um, o que é outro, e eu gostaria de saber quem que pode explicar para a gente, né, a diferenciação do abuso para a exploração. A Vivi complementa. Então, a violência sexual, porque muitas pessoas se dirigem, né, falam, o abuso sexual. Só que o abuso sexual é uma das formas. A violência sexual é tanto o abuso quanto a exploração sexual. Então tem uma diferença aí. O abuso sexual é praticado com e sem contato físico. Com contato físico, né, nós sabemos todas as formas, mas o sem contato físico é apenas olhar uma revista com conteúdo pornográfico, assistir um filme pornográfico com a presença de uma criança, de um adolescente, olhar, sondar a criança ou a adolescente tomando banho, né? Então é um abuso sexual, só que sem contato físico. Mas não deixa de ser um abuso sexual, porque, por exemplo, uma criança que passa atrás da pessoa que está assistindo um vídeo de conteúdo pornográfico, ela vai ter, sim, desenvolver os traumas, porque ela passa ali toda hora, todo dia, e a pessoa está ali vendo os conteúdos, ela vai, sim, sentir, né? Emocionalmente é uma forma de abuso. Então tem com o contato físico e tem o sem contato físico. Já a exploração sexual é a comercialização do corpo, né, da criança, da adolescente. E aí que não necessariamente é com dinheiro, né, Não Dani? necessariamente, exatamente. Às vezes com aluguel, com celular, tabasco, com exatamente, o celular. Eu mesmo atendi casos de, assim, uma bala, um doce, R$2. R$2. Para deixar tocar. E para deixar tocar, para fazer sexo oral, né? Para fazer também. E normalmente quem que submete nessas vítimas a esse tipo de abuso ou exploração sexual? São pessoas próximas? Sim, 85% dos casos, né, isso é a estatística que diz o Fórum da Segurança Pública, 85% dos casos era no ambiente familiar. Então, raramente, né, menos de 15% eram desconhecidos. Então, o próprio núcleo familiar favorece essa questão, tanto do abuso quanto da exploração sexual. E, em geral, mais de 50% dos casos é dentro da casa da vítima, né, na casa da própria vítima. E a gente tem um tabu em relação a isso, porque acha que quem é perigoso é quem está lá fora. Mas muitas vezes o ambiente mais inseguro para a criança e para o adolescente é dentro da própria casa. E aí, Lívia, só para complementar, pegar o gancho,
Eu tenho uma amiga conselheira tutelar e quando ela saía fazer palestras comigo, né, ela sempre falava: mãe, tia, avó, pai, quando vocês saem de casa e falam, Maria, Pedro, não abram a porta para nenhum estranho. Só que o vizinho não é estranho, né? Um tio primo, mais de longe não é estranho. Então, infelizmente, são todos esses cuidados. Bom, e Dani, você contou pra gente esse relato, e como é que as histórias chegam até vocês? Como é que essas denúncias, essas vítimas chegam? Como é que para vocês começarem a trabalhar com elas? Então, após 8 anos de Movimento Mãe Águia, né, eu fiz uma reflexão esses dias, alguém me perguntou e eu pensei que, no máximo, 3 famílias chegaram por demanda espontânea, ou seja, de vontade própria. Porque quem encaminha esses casos para nós são a 33ª, que é a promotoria, a vara da infância, né, da juventude e do idoso, todos os conselhos tutelares de Campo Grande, porque embora nós estejamos no meio das regiões Bandeira e Anhanduizinho, nós atendemos crianças lá do norte também, Lagoa, todas as regiões. Então, elas chegam através do encaminhamento e, particularmente, eu fiz questão de ter essa conversa com as autoridades, com os profissionais da rede que nos encaminham, para que fosse realmente por escrito. Por quê? Porque nós não temos dados estatísticos, né? Então, dados específicos na área da violência sexual, nós não temos, estamos criando, né? Então, temos, mas assim, contra a criança. Aí, tem os dados lá, física, psicológica, mas especificamente, olha, Mãe Águia atendeu 37 crianças, digamos, em 15 dias, né, 63 no mês. Nós temos esses dados, inclusive no mãeaguia.org.br, nós temos vários gráficos dos nossos atendimentos, eles vão gerando gráficos. Então, até para as pesquisas e até para gerar políticas públicas, nós precisamos de dados contundentes, porque quando tem recurso, né, para infância e adolescência, mas quem vai desenvolver esses projetos, né? Então, nós temos sim, é muito importante, e nós, como técnicos, conhecemos essa importância de gerar os dados estatísticos. E é difícil trabalhar com uma vítima criança? Eu estava até comentando aqui nos bastidores que o adolescente ele tem um pouco mais de noção, né, do que está acontecendo, apesar de também ser uma vítima. Mas a criança ela é muito mais inocente. E como é que é trabalhar, né? Quais são as ações que vocês fazem com essa criança para conseguir tirar informações dela, para até tirar essas sequelas que esse abuso, que essa exploração pode deixar na vida dela? Legal. É importante, assim, em primeiro lugar, a gente trabalha muito com a família, né? Acredito que a Dani também. A gente precisa ter esse diálogo com a família. Então, principalmente no caso de crianças, é muito importante o papel da mãe, se possível, do pai, né? Presente no processo de tratamento. Então, lá no Projeto Nova, a gente faz um acompanhamento familiar, né? De fortalecimento de vínculo, de fazer com que essa mãe consiga ter um olhar diferenciado para essa criança. E no caso, uma diferença com as crianças e com os adolescentes, né? Os adolescentes, eles acabam tendo um sofrimento maior justamente por entender, né? E a criança, ela tem um pouco mais de sintomas, né? Então, ela tem, às vezes, comportamentos diferentes e não necessariamente um sofrimento aparente. Quais seriam esses comportamentos? Às vezes, de se machucar, de arrancar cabelo, arrancar cílios, né? Se machucar, forçar vômito, regredir. Fazer xixi na calça, nas roupas, dificuldade na aprendizagem. Muita dificuldade na aprendizagem. Isolamento social. Agressividade, né? Então, esse processo da criança, ela fica mais no campo do comportamento, né? Sim. Mas aí, no processo de tratamento, a gente precisa trazer uma ressignificação da infância para ela. Então, trabalhar de maneira lúdica, falar sobre alegria, falar sobre coisas boas, né? Trazer essa criança para ressignificar a vida dela, a história dela, porque aquele trauma não pode definir ela, quem ela é,
né? Então, trazer essa ludicidade aí para a criança, para que a gente consiga tirá-la de uma situação. E é bem importante observar também que o fato da mãe ser presente, ter as atitudes que a gente orienta, de ir na rede, né, de fazer a denúncia, de levar para fazer o IML, o processo de tratamento, é a mãe que faz esse processo, a criança voa no tratamento. A criança que não tem esse acompanhamento familiar, ela tem um sofrimento maior, Sim. porque ela não se sente percebida pela família. Um distúrbio neurológico pode afetar a capacidade de comunicação das pessoas. Na medicina, esse distúrbio é conhecido como afasia. O tema foi abordado no programa Saúde em Foco. Confira. A afasia é um transtorno mental relacionado com a área da linguagem, né? Onde a interpretação, o planejamento e a expressão da fala estão alterados por algum motivo, sendo a lesão cerebral o motivo. No caso do ator Bruce Willis, o que isso pode mudar na carreira dele? Por que ele encerrou? Isso seria drástico? Ele não poderia mais interpretar? Possivelmente ele vai ter dificuldade em interpretação, porque a captação dessa linguagem está sendo prejudicada, a interpretação dela talvez sim, ou a expressão dela, porventura, possa ter lesões que fazem com que ele não consiga articular e interagir com o público e com os outros atores. Quais as causas dessa doença? Na realidade, são múltiplas as causas. As causas principais seriam os AVCs, né? Acidentes vasculares cerebrais que acontecem, outras suposições, infecções cerebrais por meningite viral, bacteriana, alterações, por exemplo, como um tumor cerebral na região da linguagem e, para finalizar, talvez, transtornos de perda da capacidade no envelhecimento de manter a linguagem, no caso, os casos demenciais, como demência de Alzheimer e outros modelos demenciais. E o que diferencia do Alzheimer, no caso? O que diferencia do Alzheimer em si é que o Alzheimer tem outras áreas relacionadas à memória, não só da linguagem, mas memória da fisionomia, memória de fatos recentes, alterações relacionadas ao comportamento, é um pouco mais amplo. A afasia é só na linguagem, é isso? A afasia é apenas na linguagem. A palavra ausência, e fásio, que vem do grego, de linguagem, então ausência de linguagem, mas ela pode ser caracterizada como uma disfasia, sendo uma alteração parcial da linguagem, mas que tem o mesmo impacto. Os quadros de afasia, eles são variados? Sim, na realidade nós temos em torno de 15 a 16 tipos de afasia, né? As mais comuns seria a afasia opercular, a afasia de Broca, a afasia de Wernicke e a afasia mista. Essas são as mais comuns que nós apresentamos nos estudos que existem. Mas todas elas, de alguma forma, fazem com que haja um prejuízo na interação social. E como que faz? A pessoa ela não consegue se expressar, mas ela tem entendimento daquilo que ela quer falar? Sim, na realidade, o pensamento ele é montado integralmente na cabeça desse indivíduo, mas na hora dele fazer a simbologia, a escolha da simbologia para que o outro indivíduo entenda, ocorre uma troca. Então, às vezes, ele olha para um copo, mas pensa numa jarra, ou ele olha para uma mesa e pensa num tapete. Então, é muito difícil, então, nessa compreensão. Sim. E o familiar, como que ele faz esse diagnóstico? É possível, assim, quais os exames necessários para fazer esse diagnóstico? Na realidade, o diagnóstico é eminentemente clínico, né? Nós vamos ver que o indivíduo tem uma dificuldade ou na sua captação, ou no seu planejamento mental, ou na sua expressão, né? Um desses 3 pontos vai estar alterado e, de acordo com um desses pontos, nós vamos tabular se a lesão é uma região mais frontal, se a lesão é uma região medial ou posterior do cérebro à esquerda nos indivíduos destros e à direita nos indivíduos não dominantes canhotos. E a partir de que idade que já se identifica essa doença? É possível identificar? Na realidade, essa patologia pode acontecer na tenra-idade. Um indivíduo que, por exemplo, tem uma meningite na sua infância ou adolescência, ele vai ter o que nós chamamos de um retardo da aquisição da linguagem
que seria uma afasia ou uma disfasia, junto com outros componentes. Agora, se esse indivíduo adquiriu já a capacidade de linguagem e perdeu após a capacidade de ter sido adquirida, deixamos de usar a palavra retardo para usar a palavra demência, né? Ele demenciou na área da linguagem. Uhum. E esse distúrbio é possível ver numa ressonância? Você me falou lado esquerdo, lado frontal, como que funciona? Na realidade, existem as ressonâncias funcionais que nós não temos tanto acesso para a população em geral, elas são mais a nível de pesquisa, mas a ressonância clássica nos permite visualizar a área que apresenta a lesão. E essa área é documentada e esse paciente, então, tem a interpretação do motivo que aconteceu a doença e nós decidimos promover um tratamento de recuperação disso. Na prática, como que esse indivíduo ele se relaciona? Na realidade, esse indivíduo vai ter uma dificuldade muito grande de interação social. Ele já não vai conseguir acompanhar diálogos, ele não vai conseguir expressar suas próprias vontades, ele não vai conseguir interagir com as pessoas ao redor dele, porque ele já não tem a montagem simbológica desse arquivamento infinito quase de possibilidades simbológicas entre a interação da mente com o ambiente, com o universo, com o infinito. Então, ele acaba desencadeando outras doenças também, né? Porque o indivíduo se volta mais para o seu próprio eu, né? Também, né? Porque ele não tem mais essa interação. Com certeza, daí surgem os transtornos agudos de ansiedade, o indivíduo pode desenvolver um quadro de pânico, medo pela situação em que ele se encontra, uma depressão leve, média ou acentuada, com ideações suicidas muitas vezes. A importância da cultura das bancas de livros e o papel de uma editora no processo de publicação das obras literárias. Fique por dentro do assunto abordado pelo programa Ler é Viver. Afinal, obter conhecimento nunca é demais. Você já parou para pensar na cultura das bancas de livros para o universo literário? É o caso da Banca Vinícius, localizada no centro de Campo Grande. Inaugurada em maio de 2010, ela é referencial para quem busca obras novas, seminovas, usadas e até títulos que estão fora dos catálogos das editoras. Bom, eu precisava trabalhar e queria montar uma livraria. Mas como a grana não deu, eu comecei com uma banca e eu adorei a ideia. A questão do nome Vinícius, o meu nome é Judar e Vinícius de Moraes é um poeta que eu amo de paixão. E aí eu achei que o nome era muito melhor, mais sonoro e mais bonito, era uma homenagem ao meu filho, na verdade, né? Vinícius, então ficou assim a Banca de Vinícius. Bom, quanto ao meu material, por ser um espaço pequeno, de 10 metros quadrados, eu seleciono os livros bem a dedos, né? Então eu tenho livros de história, romance, drama, suspense, autoajuda, de tudo um pouco, mas muito bem selecionados, com autores muito renomados, bem trabalhados os títulos. Tenho alguns clientes que me procuram e pedem, assim, por exemplo, Bíblias de 1945 para trás, gostam de alguns dicionários antes da reforma ortográfica. Então, livros que eram de coleções, olha, por exemplo, esses dias mesmo, um cliente me pediu um Tex de 1962, o número 1 da primeira edição. É uma edição difícil de encontrar, geralmente a gente encontra o número 1, mas da segunda edição. Mas eu consegui, quando o cliente tem paciência, a gente corre atrás para conseguir alguns livros mais selecionados, livros para colecionadores mesmo. E é muito interessante o colecionador porque ele não quer nem que você tire a poeira do livro, né? Do jeito que você consegue, você tem que entregar para ele, assim. E é muito legal trabalhar com esse público, porque você passa a aprender muito com eles, né? A primeira cliente da Banca Vinícius, a jornalista Herma, destaca que a informalidade do local é um dos principais atrativos para o aumento e fidelização da clientela. Eu conheço o Judá desde a época que ele trabalhava numa livraria e aí ele decidiu empreender e abrir o próprio negócio. E aí foi muito interessante porque foi uma coincidência eu chegar na banca e ser a primeira cliente dele. E na época eu tinha uma lista de livros que eu estava à procura e o Judá tinha todos os livros, né? Foi muito legal porque eu estava passando na rua
E aí eu encontrei ele não, aqui eu abri essa banca e tem títulos novos. Eu entrei, encontrei tudo, fui embora com uma sacola e depois ele me contou que eu fui a primeira cliente. O bacana aqui da banca, além da informalidade, de eu poder chegar e conversar, eu posso chegar e conversar com outro cliente, e aí você pega um tema e discute, e aí você aponta autores. E nesse sentido tem uma construção que é coletiva, né? E o legal daqui, às vezes você encontra umas pessoas que não se sentem confortáveis, por exemplo, num shopping para entrar numa loja de livros, e aqui na banca ela chega, ela dá aquela olhada, ela fica curiosa, a criança chega aqui e manuseia os gibis, então a gente brinca com a criança aqui também, e aí ele faz a troca de gibis, de livros, então, por exemplo, eu li um livro, mas eu estou namorando um outro livro, e aí ele faz essa troca com desconto, e aí você acaba lendo mais, e é um estímulo para a gente também, porque aí a gente vai aprimorando também o nosso campo literário. Eu sou uma cliente que eu tenho um perfil de eu vou por temáticas. Eu me interesso por um assunto e eu leio o máximo possível daquele assunto. E o Judá, ele me acompanha nisso, porque aí eu chego, Judá, eu quero ler, por exemplo, sobre a questão do manicômio no Brasil. Ele vai me indicar os livros, eu vou começar um, eu vou achar outro, né? E às vezes nós temos dificuldade com algumas temáticas, algumas vivências nas nossas vidas, e você encontra um escritor que verbaliza, às vezes, aquela dor que você sente, aquele sofrimento, ou então ele verbaliza, às vezes, algum contexto que você desconhece, né? Então, nós temos vários assuntos que acrescentam muito no sentido de agregar conhecimento, mas também de você aprender a lidar com certas situações do seu próprio cotidiano. Na Banca Vinícius, os livros estão sempre organizados e plastificados para que não fiquem empoeirados. Mesmo assim, o cliente pode abrir e folhear a obra à vontade. Encadernação e recuperação de obras antigas também são feitas no espaço, além de doações de publicações para instituições que procuram o local. A gente aceita todo tipo de doação, né? Todos os livros. Mas, no geral, literatura em geral, autoajuda, romance, drama, suspense, a gente pega esses livros, a gente faz muitas doações para algumas outras instituições. Agora mesmo eu estou preparando uma doação para uma pessoa que é do nosso grupo aqui da banca e está montando uma biblioteca aí com o pessoal aí. E a gente, dentro do que a gente pode, a gente vai pegando esses livros e vai doando para essa galera. Eu acho uma coisa que me satisfaz muito, assim. Apaixonado por literatura e trabalhando há muito tempo no ramo literário, Judá, hoje com 52 anos, diz que a leitura ensinou muita coisa para ele. Sua missão de buscar relíquias para os clientes o transformou em consultor de livros. Eu tenho uma paixão muito grande por livros e eu gosto deles, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. E quando um cliente vem aqui, na verdade, eu até esqueço de vender, porque eu tenho tanta paixão pelo livro, que aí eu começo a falar sobre um e outro. E se a gente for passar para os clássicos, aí a gente vai entrar em Dostoiévski e vai entrar, sabe, em Don Quixote e Humberto Eco, que eu adoro, e Jane Austen. E se você falar assim, pô, Judá, me indica um livro que você gosta, que é a tua paixão, eu falo assim, cara, Médico de Homens de Almas, a história de Lucas, demorou quase 2 décadas para ficar pronto. É um livro extraordinário, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Já li esse livro umas 2 vezes e recomendo de olho fechado. E o atendimento, ele vai tomando assim um tamanho que eu esqueço de vender mesmo, assim. Eu gosto que o cliente venha e que ele se sinta à vontade, e que a gente possa debater sobre livros, eu possa falar sobre o meu gosto pessoal e o dele. Como que é esse processo, né, para que um escritor conte com o respaldo de uma editora, no caso, por exemplo, a Life, né, no sentido de publicar a sua obra, e quais que são essas fases de produção, então? Primeiro, a capa, ela tem que ser criada por um profissional que entenda, que saiba o que o livro ele tem tendências também, assim como a moda, ele tem tendência em relação a cores, em relação a fontes. Então, alguém que estudou para isso, para que o livro, a capa do livro, ela se destaque em relação aos outros. E tem algumas coisas técnicas, às vezes, que o leitor não percebe, mas o papel que é usado, a fonte que é usada, a questão de recuos, a questão de margens. Então, tudo isso é uma questão técnica que eu acho até que o próprio autor não precisa conhecer, mas sim é o trabalho da editora, de fazer toda essa parte técnica, essa parte de qualidade, né, para que o livro, para que o produto
chegue na mão do leitor com qualidade, que ele abra aquele livro, em primeiro lugar, que ele se destaque em relação aos outros, depois que ele abra, que seja agradável para ele ler, que seja fácil para ele ler, que existe uma lei que regulamenta o livro, que é a lei do livro. Então ele fala até que para ser considerado livro, ele tem que ter ficha catalográfica, ele tem que ter ISBN, ele tem que ter código de barras, ele tem que ter um monte de atender a questão do depósito legal, de registros. Então todo esse trabalho é o trabalho que a editora tem que fazer. Algumas pessoas costumam confundir gráfica, né, com editora de livros. Quais que são as particularidades de cada uma, Walter, e no processo, né, de publicação de um livro? E o que a Life tem oferecido para os clientes nessa esfera, já que vocês contam também com serviços de impressão, né? A gráfica, ela é uma parte do processo de produção do livro. Na realidade, é a parte final, né? Mas tem toda essa parte antes. A gráfica, o que ela vai fazer? Só a impressão do livro. Então, ela não cuida dessa parte legal, ela não cuida da parte de distribuição do livro, que também é uma área que a editora faz, né? Então, eu já tive contatos com autores, né, que fizeram com gráfica e depois procuraram a Life para fazer. E eu chego lá, os livros estão parados, estão guardados, porque ele não tem como colocar esse livro numa livraria, porque não tem código de barra, não tem ISBN, ele não consegue participar de um concurso literário, porque não atende todas essas normas legais. E também a gráfica entregou para ele e acabou aí. Então ele não faz a parte de distribuição também, ele não consegue distribuir, fazer com que esses livros cheguem até os leitores, seja por uma livraria, seja por sites, né, que fazem a comercialização e a venda desse livro. Com o advento assim, da tecnologia, cada vez mais a gente tem visto os livros online, né, e-books. Como que está esse cenário atualmente, principalmente aqui em Campo Grande, Walter? Muitas pessoas têm procurado a Life para estar fazendo um e-book, no sentido de estar achando, de repente, que vai sair mais em conta do que um livro físico. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse panorama aí. No mercado editorial, ele hoje, para você ter uma ideia, com pandemia, pós-pandemia, né, ele corresponde a 5% do mercado, 5%, 6% no máximo do mercado, agora as últimas pesquisas, né? Então, o que acontece? Ele tem um mercado muito pequeno. Então, as pessoas que vão fazer o livro, eu acho que pode compor, né? Faz o livro impresso, que vai atender em 94% do mercado, e o e-book. Agora, nós temos uma questão do e-book, que é a questão da pirataria, né? Que é fácil das pessoas fazer o download, né? Quebrar esse código e colocar nos sites de download gratuitos. Para você ter uma ideia, eu sou, né, como editor, eu recebi num grupo de WhatsApp um livro que a hora que eu olhei, falei, puxa, vou procurar. É um livro recente, que veio para mim num grupo de WhatsApp e estava sendo distribuído gratuitamente, né, esse livro. Aí, nesse momento, por exemplo, a editora não estava ganhando nada, o autor não estava ganhando nada, ninguém estava ganhando nada, e esse livro sendo distribuído em sites de download gratuito. Então, nós temos essa questão da pirataria também, que é um problema. Então, eu sempre falo para o autor, para ele compor, né? Se ele quer seguir uma carreira literária, então ele faz um livro impresso, de repente ele faz um livro menor, coloca como e-book, faz um outro livro impresso, ou pega um livro, se for um romance, coloca alguns capítulos como lá para gratuitos, e depois ele, na hora que termina aqueles capítulos, a pessoa quer saber mais, ele compra o livro físico, né? Então, para você ter uma ideia, se um autor hoje ele fizer 200 livros e ele vender 70 livros, ele paga todo o custo. O restante é o retorno financeiro dele. Então, dá para ele ter um retorno financeiro para poder pegar esse dinheiro para novas edições. Vou ficando por aqui, agradeço pela sua companhia e até a próxima edição.